quais são os pecados proibidos no nono mandamento? Quais são os pecados proibidos no nono mandamento? E aqui nós teríamos algumas partes para esta resposta, e eu quero me deter apenas em uma dessas partes, onde vai dizer o seguinte: os pecados proibidos no nono mandamento são falar inverdades, mentir, caluniar, dissimular, detrair, espalhar boatos ou rumores, escarnecer, injuriar, censurar precipitadamente, ríspida ou parcialmente, a má interpretação de intenções, palavras e ações, adular, vangloriar-se, presumir ou falar de nós mesmos ou de outros com exagerada importância ou depreciação. E aí a resposta vai continuar, e aí eu convido os irmãos, se quiserem, assim que chegarem em casa, a consultar toda a resposta e depois a consultar também as referências bíblicas que dão base para essa resposta, né? Quais são, para essa pergunta, né? Quais são os pecados proibidos no nono mandamento? Nas últimas semanas, meus irmãos, foi noticiado de forma, né, nacional uma menina de Belo Horizonte, se eu não me engano, de Minas Gerais, onde essa menina tinha sido caluniada, né? Inventaram algumas mentiras, porque agora o nome mentira mudou, né? Agora a mentira é fake news, mas usando as velhas palavras, né? Mentiram contra essa menina, falando que ela tinha ou estava querendo ter um relacionamento com um influenciador, né, digital, alguém famoso. E aí foram, acredito que vocês acompanharam, foram enxurradas, né, de mensagens mentindo, acusando aquela menina, e aquela menina não conseguia se defender, enfim, a chegar a tal o ponto dessa menina cometer suicídio. Essa menina tirar a própria vida por causa das mentiras que estavam falando contra ela, das calúnias que estavam falando contra ela. E se a gente parasse aqui simplesmente no âmbito moral, né, na nossa sociedade, já seria um absurdo, né? Um absurdo onde uma mentira foi algo que já tinha sido desmentido, né, tanto pela menina quanto pelo o artista lá, o influenciador digital. A própria mãe da menina já tinha relatado que ela sofria de depressão, algumas outras coisas lá. Mas mesmo assim, os seus detratores não se deram por satisfeitos, né? Ironizavam, ridicularizavam. E como eu disse, se a gente fosse parar apenas aqui no âmbito moral, né? Isso já seria um absurdo. Mentir contra outra pessoa, né? Não há nada que justifique isso. E aí é o que eu estou falando de relações entre os próprios ímpios, entre a própria sociedade. E eu tenho certeza que essas mentiras, elas geraram revolta até mesmo de pessoas que não conhecem o Deus que nós servimos. Isso também soou de forma negativa, ruim, absurdo, o que fizeram com essa menina. Mas o que fica para nós nessa noite, e é o que nós precisamos meditar antes de nos assentarmos, né, aos pés do nosso Deus para ouvirmos a sua palavra, antes da gente se deleitar nesse grande banquete que o Senhor tem preparado mais de uma vez nesse dia para nós, como Ele preparou pela manhã, nós precisamos, sim, ouvir agora a lei do Senhor e tentar puxar na nossa memória, consultar o nosso coração para ver como nós temos lidado com a lei do Senhor. E principalmente no que se diz respeito ao nono mandamento, que é algo que nós vamos decorrer, que vai estar bem explícito também no sermão que será lido nessa noite. Quanto vale o nome do teu próximo na tua boca? Quanto custa o nome do teu próximo na tua boca? Será que nós temos tratado com desdém o nome do nosso irmão em Cristo? Aquela pessoa do nosso lado que o próprio Jesus Cristo também morreu na cruz do Calvário e todo o seu sangue santo que foi derramado na cruz, Cristo derramou também para o seu irmão que está aí sentado agora do seu lado. E chegar ao ponto, talvez, por causa da dureza do nosso coração, do pecado que ainda milita na nossa carne, a gente chegar ao ponto de não, talvez, de não tirar a vida fisicamente falando do nosso próximo. Mas quem sabe a gente está cometendo aí vários assassinatos de reputação,
matando espiritualmente o nosso próximo por meio de calúnias, difamações, inverdades, suposições. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E com isso trazemos várias maldições de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida do nosso convívio dentro de casa, desgraças e mais desgraças na vida dos nossos filhos, onde estão ali crescendo e ouvindo o papai e a mamãe falar mal. Ah, o irmãozinho lá da igreja, o diácono lá da igreja, nosso pastor, você viu? Você viu os filhos do pastor, como é que é? Como é que são? Você viu os presbíteros? Que coisa. Ah, eu acho que tem uma coisa errada ali. Com isso, e às vezes a gente não percebe, né, o mal que a gente está fazendo, tanto para nós, quanto para os nossos filhos crescendo e ouvindo tudo isso. E essas desgraças e essas maldições não ficam somente na nossa casa. Ela vem para a igreja também. E com isso, a igreja santa que Cristo comprou, a igreja pela qual Cristo derramou todo o seu sangue, ela vai estar em contenda, como nós veremos na exposição do capítulo 4 de 1 Coríntios, onde uns se achavam mais santos do que os outros, onde a soberba dominava, onde a malícia dominava. E falo isso, meus irmãos, não para nos desanimar ou para causar, talvez, uma tristeza sem reparo na nossa vida. Não, pelo contrário. Falo sim para trazer uma tristeza agora nos nossos corações e uma vergonha, né, se talvez perdemos a vergonha, mas que possamos agora resgatar essa vergonha e nos envergonhar se por acaso emprestamos a nossa língua para Satanás. Para que o Senhor possa nos lavar com teu sangue nesse momento onde nós iremos confessar agora os nossos pecados, nós possamos nos arrepender verdadeiramente de toda palavra maldita que saiu da nossa boca contra o nosso próximo. Lembrando que tudo isso que eu falei aqui, essa parte da pergunta de número 145 do Catecismo Maior de Westminster, não é algo que alguns homens moralistas criaram. Pelo contrário, foram servos de Deus, por meio da palavra de Deus, formularam essa resposta que está na Bíblia. Nós acabamos de ler agora o resumo dos mandamentos. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Possamos nos arrepender dos nossos pecados. Como foi dito hoje pela manhã, se por acaso o nosso apreço pela aparência piedosa de alguém tem feito com que a gente venha mentir e matar ou sujar a reputação dos nossos irmãos, que nós possamos nos arrepender, que possamos nos agarrar na pessoa de Cristo, que possamos nos agarrar nas pessoas que Cristo tem levantado em nosso meio, no meio de sua igreja, para que possa cuidar do seu rebanho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos, meus irmãos. Senhor bendito, são muitos os momentos, Senhor, que nós nos envergonhamos dos tropeços que ainda damos nesta vida. São muitos momentos, ó Deus, onde nós entregamos a nossa mente sem rédea nenhuma e deixamos ela solta, sendo guiada pelas nossas próprias paixões, pelas nossas vãs convicções, ou por falatórios de mulherzinhas, como a tua palavra diz, ou por boatos e difamações. Nos entregamos também, Senhor, a isso. E fazemos coro a isso. E aumentamos a voz daqueles que querem denegrir, Senhor, a imagem do nosso próximo, o nome do nosso próximo, a casa do nosso próximo, a sua reputação. E pior, Senhor, às vezes entregamos a nossa boca, a nossa língua para difamar a tua igreja, para difamar aqueles que o Senhor colocou como teus pastores, como aqueles que iriam cuidar da diaconia da tua igreja. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós toda vez que nós nos entregamos a essas paixões e vivemos como se nada tivesse acontecendo. Vivemos como se fossem meras opiniões ou achismos
e enganamos a nós mesmos, acumulando brasa viva sobre a nossa cabeça. Senhor, não podemos nos achegar na tua presença nessa noite, nesse culto ao Senhor. Não podemos cantar os salmos, ó Deus, com as nossas mãos cheias de sangue, matando a reputação do nosso próximo, sem perceber, Senhor, que tudo isso não é simplesmente contra o meu próximo, é contra a tua santidade, Senhor. É contra a Santíssima Trindade. É contra o Senhor que nós estamos pelejando quando matamos, quando mentimos contra o nosso próximo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Lava os nossos corações nesse momento. Lava a nossa mente, Senhor. Nos dê, Senhor, a coragem, se de fato for necessário tratar alguma coisa com algum irmão, obedecendo todos os passos que a tua palavra nos dá, que possamos ser homens e mulheres dignos, Senhor. Que possamos tratar em amor, que possamos usar os meios ordinários que a tua palavra nos dá para tratarmos qualquer ruído, qualquer dúvida. Mas, Senhor, nosso coração ele é tão enganoso que sempre quer nos levar por caminhos mais curtos, aparentemente melhores. E caímos, Senhor, no buraco e não damos conta, Senhor, que estamos nos afundando e morrendo espiritualmente enquanto estamos matando a reputação e o nome do teu povo. Seja conosco, Senhor, nessa noite. Gere nas nossas mentes, nos nossos corações, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, e faça com que venhamos nos arrepender se já perdemos a vergonha, Senhor, de pecar contra o Senhor. Faça com que possamos nos envergonhar de fato se fizermos isso. E que possamos procurar, Senhor, o nosso irmão, para podermos resolver, Senhor, tal pendência. Pois se assim não fizermos, ó Deus, a tua palavra é clara em dizer que a tua maldição estará sobre nós. Mas, pelo contrário, Senhor, nós rogamos o teu perdão, pedimos que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, seja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que o nosso lar, Senhor, possa ser um lugar de bênção, onde possamos, Senhor, fazer com que o nome do nosso próximo possa ser bem quisto, possa ser bem visto, não por mera adulação, porque também é pecado, mas que possamos fazer isso, Senhor, em louvor e honra ao teu nome, ó Pai. Seja conosco, Senhor, nessa noite, e nos ajude, porque somos fracos e miseráveis, e dependemos do Senhor completamente. Assim nós choramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.